Bem, pessoal, dando continuidade aqui para diminuir as lacunas, que eu sei que muitos de vocês não tiveram oportunidade de ter cursos detalhados, ou apostilhas detalhadas, ou livros, né, detalhados sobre a geometria básica. Hoje a gente vai falar um pouquinho de circunferência e vamos tentar fazer um apanhado de exercícios, tá? Uns 2 ou 3, para a gente dar uma olhada no que é que a gente quer nesse primeiro momento dessas duas aulas, polígonos e circunferência. Tá? Então, propriedades. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, a gente tem que definir o que é uma circunferência e um círculo. Tá? A circunferência é a figura geométrica, ó, aqui é uma circunferência, tá? Formada por todos os pontos de um plano que distam igualmente de um ponto fixo, tá? Eu pego um ponto fixo desse plano e olho a distância. Se essa distância for igual, tá? A gente tem uma circunferência, tá? A distância sempre vai ser um número, né? A distância constante. É a medida do raio dessa circunferência, é o que eu vou chamar de raio. Peguei, calculei, ó, isso tudo vale R, tá bom? Ou seja, comprimento do raio, tá? Já o círculo é a região formada, tá, por uma circunferência e sua parte interna. Ou seja, isso daqui é um círculo. Agora, isso daqui é um círculo, desculpa. Agora, isso daqui é uma circunferência, tá? Desde que seja redondinho, tá certo? Então, há uma diferença. Quando eu encho lá a minha figura, eu pinto ela toda, vamos usar essa palavra, tá? A gente passa toda a região interna com uma corzinha, então a gente tem um círculo. Isso é um círculo, tá? Quando a gente tem somente aquele arco formado, e eu sei calcular aquela distância de um ponto central a um outro ponto da circunferência, que é um raio, isso aí é uma circunferência, tá bom? Beleza. Mas quais são os elementos da circunferência? Aí tem bastante coisa. Olha só. A gente tem o segmento do raio, que é o segmento aqui nessa figurinha OE, aí em vermelhinho, para aparecer para vocês. A gente tem o diâmetro, tá? A gente tem o diâmetro, ó, pega o ponto O, vai até B, vai até A. A mesma coisa acontece para cima, tá? A gente tem o diâmetro da circunferência e a gente tem a corda, tá? Então, a corda é um segmento cujas extremidades são 2 pontos quaisquer. 2 pontos. Pega 2 pontos aqui quaisquer, tá? Na circunferência e marca. Isso é uma corda. O raio a gente já viu. Qualquer ponto a gente tem a mesma distância, né? E o diâmetro nada mais é do que o quê? É uma corda que passa pelo centro, tá? A medida do diâmetro é o dobro do raio, tá bom? Tá aqui. Então, isso daqui, se você pensar, é uma corda, mas passa pelo centro. Logo, diâmetro, tá bom? Então, a gente pode ter várias cordas, tá? Dentro do círculo. Somente pensa que é o seguinte, é o segmento que liga duas extremidades, tá? Beleza. E as posições relativas de uma reta a uma circunferência, tá? A gente tem a reta externa à circunferência, tá? Ou seja, observa a distância D, essa distância D aqui, ó, que eu chamei de D, esse que está em vermelho, do centro, que eu chamei de O, até a reta T, tá? E observa que esse D é maior que R. Toda vez que o D for maior que R, eu tenho uma reta externa à circunferência, tá? Ou seja, esse D é maior do que o raio. Agora, se eu pego exatamente a reta, toco num ponto, isso é a reta tangente. A gente vai aprender isso no próximo semestre, como esses entes aparecem, tá? Mas vão lembrando aí a ideia. Então, se eu pego uma reta e toco qualquer extremidade, em um único ponto, tá? Em um único ponto, tá? Em um único ponto. Qualquer extremidade da circunferência, isso significa dizer que essa distância aqui sempre vai ser igual ao raio. Então, eu tenho uma reta tangente à circunferência. É quando toco um ponto e essa distância é igual ao raio. Por que não aqui, professor? Ó, aqui eu toco 2, mas a gente tem um problema. A distância aqui, ó,
é menor do que o raio. Tá bom? É menor do que o raio. E aqui está a ideia. É a reta secante. Tá? A reta secante é exatamente aquela quando a distância é menor do que o raio. Passa por dentro da circunferência. Tá bom? Corta a circunferência. Como? Em 2 pontos. Tá? Porque observa que a tangente corta em 1. Distância igual ao raio. Secante, corta em 2. Distância menor do que o raio. Tá bom? Então, essas são as posições relativas de uma reta a uma circunferência. Lembrando, externa, tá? Tá aí para vocês. D maior do que R. Distância maior que o raio. A distância do ponto O à reta maior que o raio. Tangente, toco o único ponto. Essas distâncias são iguais. E secante, cortei em 2 pontinhos a circunferência. Tá bom. E as propriedades das retas tangentes e secantes, tá? Vamos pegar aqui, ó, uma reta S, que passa pelo centro O. Tá aqui, ó, fichinha. S, que passa pelo centro O, de uma circunferência. Tá? E é perpendicular a uma secante. Cortei aqui a secante. Tá? Eu escolhi a reta T. Tá? T. Então, a reta S intercepta a corda AB. Onde é que está a corda AB? Exatamente, pessoal, no ponto médio. Exatamente no ponto médio. Tá bom? Exatamente no ponto médio. Então, esse rapazinho e esse são os raios da circunferência. Isso daqui é uma corda. E observa que S e T são perpendiculares. Forma aqui um ângulozinho de 90 graus. Tá bom? E as propriedades das retas secantes e tangentes, agora só que da tangente. Observe, isso aqui é da reta secante. Eu estou pegando, ó, reta secante, cortando. Agora vamos pegar da tangente. Pá, peguei. Tracei uma tangente. Toquei num ponto, como eu disse. Então, reta, tangente T, distância R, ponto, distância do ponto O a P, D, R igual a D. Beleza, aqui então tenho uma reta tangente. Então, toda reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio da circunferência no ponto de tangência. Que é um ponto de tangência? É o ponto que eu toco. Toquei é o ponto de tangência. Uma única vez. Secante corta 2. Não esqueça. Tá bom? Então, aqui eu tenho algumas características. P e Q, aqui são 2 pontos que pertencem à reta. P pertence à circunferência, o único ponto, tá? Q é externo, está fora da circunferência. Observa, pessoal, que isso daqui não é a distância, tá? A gente tem que pegar sempre a menor distância da reta. Cuidado para não se confundir, tá bom? E dizer que isso aqui é uma reta externa. Não, tá bom? Então, cuidado. Beleza. Vamos pegar agora aqui 2 segmentos tangentes. Eu estou pegando 2 segmentos tangentes, ó. Estou pegando esse rapazinho batendo ali e esse outro aqui batendo no A e no B, tá bom? Então, 2 segmentos, eu vou chamar aí de PA e de PB, tangentes a uma circunferência, tá? Circunferência grande, aí nos pontos AB. Então, o que a gente tem? A gente sempre vai ter, ó, que quando eu pego 2 retas que tocam o único ponto, ou seja, são tangentes, tá? Eu tenho essa reta e essa reta. Essa distância aqui, ó, é sempre igual a essa. Tá? Essa daqui, obviamente, é sempre igual. Por quê? Porque é o raio igual à distância. Tá? Beleza. Exercíciozinho resolvido. Primeirozinho para a gente ver como é que funciona isso. Ó, eu quero determinar o valor de X nesse danado desse negócio. O que é que eu tenho? Eu tenho um raio aqui, ó. Cuidado. Vou dar um zoom aqui, ó. Olhem bem a figura, tá, pessoal? Olhem bem a figura, por gentileza. Observe que isso não toca aqui. Isso não é o raio. X não é o raio. X é exatamente o que toca o quê? O ponto médio de onde? Da reta tangente AB. Desculpa, da reta secante AB. Tá bom? Então, cuidado. A gente tem um pouquinho ainda, ó, para ser o raio, né? Ó, tem esse andadinho aqui para ser o raio. Tá? Então, a gente quer calcular X. Quem danado é X. Vamos ver. Quem danado é X. Tá bom? Perfeito. Então, a gente tem a corda AB. Corda AB é secante. Tocou 2 pontos. A circunferência, tá bom? OM, a gente viu que é perpendicular à secante. Então, pela propriedade de secante que eu acabei de falar rapidamente, esse rapaz divide a corda pela metade. Opa, peraí. Divide a corda pela metade. Isso vale 18. Então, aqui vale 9 e aqui vale 9. Tá melhorando, né? Já apareceu mais coisa. Então, MB vale 9.
Ó, esse pedacinho aqui vale 9. Então, vou limpar aqui a figura. Então, vamos colocar aqui que vale 9. A gente tem aqui, ó, 18. Vamos resolver. Isso aqui, lembra? Vale 9. Pela propriedade, tá bom? Pelas propriedades. Um momentinho. Isso aqui vale 9. Perfeito. Beleza. A gente ainda tem mais duas coisas, né? OC e OB, tá? OC, vamos ver quem é OC. Esse rapazinho aqui. Deixa eu, agora foi demais. OB, OC, que é esse rapazinho aqui. E OB, que é esse outro aqui. Eles são o quê? Iguais. É o raio. São os raios, tá? Então, se são os raios, olha que bacana. 15. Vamos apagar aqui esse 9, que agora está atrapalhando. Vamos botar aqui, rapazinho. 15. Perfeito. Perfeito. 15. Aqui vale 9. Eita, isso é alguma coisa que eu já falei para vocês. Teorema de Pitágoras. Olha só. A gente tem o quê? Vamos ver. A hipotenusa, 15 ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. X e 9. Acabou. X igual a 12. Exercíciozinho simples e provavelmente vocês vão encontrar nas avaliações. Tá bom? Perfeito. Então, vamos prosseguir. Vamos pegar mais um, tá? E aí a gente passa. Tá bom? Pega mais um aqui e a gente passa. O que é que eu quero nesse, pessoal? Esse eu quero o seguinte. Eu quero... Um momentinho. Esse eu quero o seguinte. Determinar o valor de x, sabendo que A e B são centros de suas respectivas circunferências e C e D são pontos tangentes da reta T a essas circunferências, tá? Então, vamos ver o que é que a gente consegue aí, né? O que é que a gente consegue. Beleza. C e D são pontos tangentes. Tocam uma vezinha cada circunferência, tá? Tocou uma. Pronto, são os pontos de tangência. Então, o que é que a gente tem? Então, o segmento AC, vamos escrever aqui para a gente ver, AC, e os segmentos BD são perpendiculares à reta T. Ó, são perpendiculares a quem? A reta. Perpendiculares à reta. Tá bom? Logo, AC, que é o raio do círculo maior, e BD, da circunferência maior, e BD, da circunferência menor, vão medir quanto, pessoal? 4 e 2. Tá? Então, isso daqui mede quanto? Isso aqui mede 4. Isso daqui, deixa eu limpar aqui, né? Deixar sem o triângulo retângulo aqui. Isso aqui mede 2. Ó, já tá começando aí, né? Então, observa. Eu tenho 4, tenho 2, quero encontrar x. O que é que isso me lembra? Isso é um trapézio, né, pessoal? Ó, olha só. Isso é um trapézio. De altura o quê? Altura x. Beleza, encontra o x. Vamos encontrar o x. Como é que a gente faz? Tá aí a figurinha. Deixa eu passar. Aí. Pronto. Então, o que é que a gente tem? BD, EC vale 2. Tá aqui. A gente viu. AC vai ser quem? Vai ser EC mais AE. Tá? Se você quiser. A gente sabe quanto é que vale isso aqui, ó. BD. BD é igual a EC. Então, isso significa dizer que AE vale 2. Tá? Mas era claro, né? De certa forma, já que corta 90 graus. Esse aqui é o ponto médio, né? Esse aqui vale 4, 2 para cima e 2 para baixo. Tá? Então, quanto é que vale AB? AB vale 4 mais 4 mais 2. Já está representado aí na figura. 4 mais 4, 8. Até onde eu sei. Mais 2, 10. Então, que bacana, pessoal. Eu tenho outro triângulo. Olha só. Onde esse rapazinho aqui é o X. Olha só, vamos escrever o triângulo. Isso aqui, ó, é o que eu quero. Então, isso dá quanto? Vamos lá, Pitágoras, ajude-me. 10 ao quadrado, 2 ao quadrado, mais x ao quadrado. Acabou. 4 raiz de 6. Tá bom? Bem, isso daqui eu espero
fortemente que vocês procurem mais atividades e façam. Tem mais atividades aqui, tá? Resolvidas. Eu vou deixar para vocês para darem uma olhada. Tá bom? Então vamos prosseguir. Que é mais uma. Isso aqui eu vou deixar para vocês. Tá? A resolução tá bem direitinho, feito em detalhes. Então é só vocês acompanharem como eu estou fazendo na figura, tá? Tá ok? Vamos agora para o arco de circunferência, tá bom, pessoal? O arco de circunferência. Perfeito. Vamos para arco de circunferência. Então, pega dois pontos distintos, que eu chamei de C e D, de uma circunferência, que dividem em duas partes, né? Observa, tem uma parte aqui, tem outra parte aqui, tá bom? Cada uma dessas partes a gente vai denotar de arco, tá? De circunferência. Aí tem um arco menor, que é CD, e tem um arco maior, que é C, esse outro lado, CYD, tá bom? C e D são as chamadas extremidades dos arcos, tá? As extremidades dos arcos. Beleza. Então vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Aqui, vamos passar mais um pouquinho o arco de circunferência. Vamos definir o que é uma semicircunferência, tá? Quando as extremidades de um arco dividem em dois arcos, né? Duas medidas, a gente chama esse cara de semicircunferência, tá bom? Semicircunferência. Ou seja, ela é quase uma circunferência cortada, tá? Isso é uma semicircunferência. Ângulos. Para que eu quero isso? Eu quero brincar já e encontrar ângulo, tá? Então a gente tem um ângulo central, tá? Um ângulo central aqui, ó, corresponde a um arco, tá? Ângulo central de uma circunferência qualquer, tá? É o ângulo cujos vértices seja o centro da circunferência, tá? Então observa que a medida de AOB é sempre igual à medida de AB do ângulo, tá? Isso é a medida do arco, tá bom? Isso aqui, ó, é a medida do arco. Não é do comprimento, tá? É arco. Tô falando de arco. Vamos indicar sempre por isso aqui, ou então com um chapéuzinho, tá bom? Ou assim, ou o chapéu. Quando tiver o chapéu, é onde a gente tá no centro, tá? A, O, B. Então, isso é o arco, a medida do arco formada por A, O e B, tá bom? Perfeito. E os ângulos tem vários tipos, né? Vamos dar dois aqui. Vamos começar. Desculpa, vamos começar por um deles. Isso, dois semicírculos, exatamente. Se a gente pega, lembra que aqui eu estou trabalhando com circunferência, tá? Sempre. Mas isso aqui, se isso aqui é completo, tá? Eu tenho dois semicírculos, tá bom? Dois semicírculos. Vamos seguir. Ângulos inscritos. É todo ângulo cujo vértice é um ponto da circunferência, tá? É um ponto da circunferência aqui, ó. É um ponto da circunferência. E cujos lados são secantes a essa circunferência. Corta em dois pontos. Tá vendo? Corta em dois pontos, corta em dois pontos, corta em dois pontos. Tá bom? Então, a gente tem um ângulo inscrito aqui e a gente tem um ângulo central aqui, de vermelho. Tá? E a medida do ângulo inscrito é sempre metade da medida desse ângulo aqui, ó, formado por o AB, tá? Eu tô medida do arco, tá? Desculpa. A medida do arco. Então essa medida aqui é sempre metade dessa. Sempre. Tá? Lembrem disso. E quando o ângulo está inscrito, tá? Todo ângulo inscrito na circunferência é reto, ou seja, vale 90 graus. Então a medida do ângulo formado por esse rapazinho aqui, isso daqui é 90 graus, exatamente 90 graus. Vai ser a medida de AB, do ângulo desse arco AB, dividido por 2. Tá? Ou seja, 180 dividido por 2. Exatamente por quê? Porque eu estou cortando aqui a metade. Tá? Então, isso aqui vale 180. Lembra que todo vale 360. Tá bom? 180 dividido por 2, 90. Beleza. Agora um ângulo que vocês gostavam no ensino médio. Excêntrico, tá? É todo ângulo cujo vértice não é um ponto pertencente à circunferência, tá? Então, observa. Eu tenho que o ângulo... Vamos pegar essa figura aqui do lado, primeiro. Aqui. Observa que o ângulo AVB, esse ângulo, é um ângulo excêntrico, tá? Ou seja, o vértice não pertence à circunferência, tá? Agora, observa aqui, ó, os ângulos. Vou pegar um aqui. AVB.
B. São ângulos excêntricos também, só que existe o excêntrico interno e o excêntrico externo. Aqui eu tenho um externo e aqui eu tenho todos esses aqui internos, tá? Internos, tá bom? Observa o seguinte. Ô, professor, mas esse ângulo aqui não pertence à circunferência? Não. Isso não é um círculo, isso é uma circunferência. Circunferência, esse rapazinho aqui é vazado, tá? Como se a gente tivesse só pegar uma cordinha e fazer exatamente o quê? Uma bolinha, tá? Então, esses rapazinhos aqui, todos eles são o quê? São excêntricos. Os vértices não pertencem à circunferência. Esses rapazes aqui, ó, esses pontos, sim, os vértices pertencem à circunferência. Tá? Beleza. Aí a gente também tem propriedades, né? Que a medida dos ângulos excêntricos, interior e exterior, tem uma relação. A primeira é que a medida desse ângulo dividido por 2 mais esse ângulo aqui, a medida desse arco aqui, mais a medida desse arco aqui, dividido por 2, é exatamente a medida desse ângulo, e mais a medida desse arco aqui, ACD, cadê CD? CD, e de AB, a medida desses dois rapazes, dividido por 2, um menos o outro, dá exatamente a medida do ângulo externo, tá? Excêntrico externo. Vamos ver umas atividadezinhas aqui. Ó, essas 4, tá? Vou fazer 2 e vocês podem olhar mais 2 aí Tá tudo resolvido as 4, tá bom? Vamos pegar 2. Vou pegar a A e a B. Então, beleza. Resolução, tá? Então, vamos calcular o quê? O que é que ele quer? Primeiro, valor X. Eu sei que vale essa medida desse arco vale 84. E eu quero X. O ângulo é excêntrico interno. Então, isso significa dizer o quê? Se é excêntrico interno, a medida do ângulo, AB, desse ângulozinho aqui, ó, é exatamente metade da medida do arco. 84 dividido por 2. Aqui, 42. Tá? E quando a gente tem agora a questão B. Qual é a questão B? Vamos voltar. Ó, mais uma vez, né? A gente está interno agora, tá? Interno. Então, a gente sabe, tem uma relação, né? Ó, esse rapaz dividido por 2 menos esse dividido por 2 dará exatamente o valor de X. Então, é exatamente... Opa! Eu errei? É mais, né? Desculpa. Mais, não menos. Menos é o externo. A gente está interno, tá? Então, tenham cuidado, tá, pessoal? Ó, acabei de errar. É esse mais esse dividido por 2. Por quê? Porque é interno. Agora, aqui não. Aqui é externo. Tá? Então, tem que ter cuidado quando o ângulo é interno, quando o vértice está interno ou externo, tá bom? Isso aqui é externo. Então, temos a soma interior, tá bom? Excêntrico interior. Então, 160 mais 40 dividido por 2 dá 100. Aí vocês dão uma olhada no C e no D, tá? Vamos dar uma passada. Vamos fazer esse aqui, ó. Eu quero determinar o valor de X, sabendo que O é o centro da circunferência. Eu tenho um ângulo, que é o ângulo formado por OAB. Ou seja, tenho esse rapazinho aqui só, que é 23, a medida do OAB, tá? Então, vamos brincar aqui. Vamos ver se a gente consegue brincar. Então, o que é que a gente tem? Beleza. Então, a gente tem um centro, tá aqui. A gente tem um triângulo formado por A, B, C. E eu quero encontrar o valor de X, tá? Lembra que isso daqui é um raio, isso aqui é outro raio, tá? Igual, obviamente, tá bom? E a gente sabe que a medida de OAB é a mesma da medida de OBA, tá? Por quê? Porque isso daqui, ó, a gente tá cortando aqui, esse cara aqui é igual a esse, tá bom? Beleza, então, medida de AOB vai ser quem, pessoal? Quem é a AOB?
Se a gente sabe que esse ângulo aqui é igual a esse, então a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então pega 180 e diminui. Menos 23, menos 23. Isso dá 134. Então esse rapazinho aqui, ó, mede 134. Bom esse ângulo. Beleza. Vamos agora para ver o que é que a gente tem. Então a gente agora já tem a medida de A ao B, que é a mesma da medida de AB. Quem é AB, pessoal? Vamos lembrar, aqui é o arco, ó. 134. Já que a gente tem esse cara tá aqui, 134. Então, eu quero o valor de x. Vamos ver o que é x. X é a medida do ângulo inscrito na circunferência. Eu quero x, ó. Lembra? Quero x. Então, observa, eu tenho essa medida e tenho essa. E a gente tem uma formulazinha, né? Que a gente acabou de ver, não é isso? Quem é a formulazinha que a gente acabou de ver, que é fácil de encontrar? Essa medida de AX, né? De AB, x vai ser a medida de AB por 2. Vamos ver se isso é verdade? Vamos lá. Medida de AB por 2. Isso dá quanto? 134 dividido por 2, 67. Então, isso daqui é a resposta. 67. Tá bom? Então, procurem atividades para fazer sobre esse tipo de problemas, tá bom? Vamos prosseguir. O próximo ponto são áreas, né? A gente falou de áreas na última aula, vamos falar nos últimos slides da primeira parte da aula. Vamos falar agora a área do círculo, né? A gente sabe, né, que um círculo de medida de raio R, a área é πr ao quadrado, tá bom? Então, se a gente tem um raio que vale, uma área de um círculo de raio que vale 4, então 4 ao quadrado, 16 π centímetros quadrados, lembre-se sempre disso, tá? Isso aqui é em centímetros, então eu estou pensando isso aqui a 4 ao quadrado, então isso é centímetros quadrados, tá? Então é a área do círculo, tá? E a área de um setor circular, tá? Setor circular é um pedacinho aqui que eu gero pegando essas duas retas, tá? Então a área do setor circular é o seguinte. Então, o que eu quero encontrar, coisa bem simples, eu sei que 360 graus vai valer πr ao quadrado. Por quê? Porque é tudo, né? Tudo. E eu quero encontrar o valor de A, tá? De alfa. Isso é o quê? Uma regrinha de 3, tá? 360 está para πr ao quadrado e alfa vai estar para um valor A. O A é o que eu quero, é o x da questão. Então, qual é a área do setor circular? Alfa πr ao quadrado dividido por 360. Tá bom? Lembra sempre disso. Tá? Essa área é o que está em vermelhinho aqui para vocês ou o que está em azul. Tá? Isso é o que eu quero. Eu sei que tudo isso aqui, 360, está para πr ao quadrado. E alfa vai estar para A, que é o que eu estou chamando aqui. Então, eu quero encontrar A. Tá? A vezes 360 igual a alfa πr ao quadrado, passo 360 dividido. Então, agora a gente tem uma formulazinha. Ó. Sempre que eu te der um ângulo de um setor circular e o raio, eu consigo calcular a área desse setor, que é o que está em roxo aqui nessa segunda figura. Tá bom? Perfeito. E a coroa? Coroa, você tem uma circunferência, só que você, por dentro, uma coisa oca, uma rosquinha, né? Como se fosse uma rosquinha. Então, o que é a coroa circular? Tá? É a região compreendente entre duas circunferências concêntricas, com o mesmo centro, tá? Que estão em um mesmo plano e que tem raios diferentes. Observe, esse raio aqui é maior do que esse, tá? O raio da coroa maior é sempre menor do que o raio da coroa menor. Então, isso é simplesmente o quê? Eu sei qual é a área da grande, tiro da área da pequena. A área da grande é πr ao quadrado, R maiúsculo, e a área da pequena, πr minúsculo ao quadrado. Então, pega a diferença. Quando eu pegar a diferença, eu tenho exatamente a área que está em vermelho aqui para vocês, tá? O laranja agora, tá bom? Por fim, um exemplo simples, né? Dei 2 raios e quero a área do setor circular, a coroa circular, que está destacado em verde. Então, π vezes o raio grande, 5 ao quadrado, 25, menos π vezes o raio pequeno ao quadrado, 3. 3 ao quadrado, 9. 25π menos 9, isso dá 16. Tá, pessoal?
Então, isso é o que eu preciso. Agora, a gente vai começar a brincar com triângulos, tá? Nas próximas aulas, cenas dos próximos capítulos. Vamos falar lei dos senos, lei dos cossenos, tangentes. Vamos definir toda aquela coisa que vocês viram em triângulos retângulos, tá? E depois, qual é a ideia? Aí a gente vai ter a primeira parte do curso. E a segunda parte do curso a gente vai fazer a trigonometria num círculo trigonométrico, tá? Então, encontrando os valores de seno, de cosseno e tangente via círculo trigonométrico. Então, por hoje é só, pessoal, e próxima semana tem mais vídeos, tá bom? Então a gente se encontra.